Tá certo. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Rim. Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas têm alguma doença renal decorrente de várias causas. A doença crônica renal é responsável pela morte de mais de 2 milhões de pessoas. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a nefrologista Maria Letícia Casseri, está com a gente por aqui. Doutora, obrigado pela presença no Band Cidade. Assunto importante, muita gente tem esse tipo de doença. Como diagnosticar, doutora? Em que momento a pessoa precisa procurar um médico? Quais são os sintomas? Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença, como na Sociedade Brasileira de Nefrologia, vocês prestigiarem, que é o 14º ano que a gente fala sobre o Dia Mundial do Rim. Então, a importância é que, como você ponderou, muita gente, 1 em cada 10 pessoas no mundo tem problema renal. Nós estamos falando da doença renal crônica, que é a diminuição do funcionamento do rim. Então, vou fazer a pergunta para você e para o telespectador. Se você responder sim a alguma dessas perguntas, você deve procurar um nefrologista. Então, se você tiver pressão alta, diabetes, se você tiver algum familiar seu já com problema renal, se você tiver mais de 50 anos, se você tiver acima do seu peso, com obesidade, for um fumante ou tiver algum problema do coração, você deve procurar um nefrologista. Para quê? Para que esse nefrologista, fazendo por meio de um examezinho simples de sangue, que chama creatinina, e também do exame simples de urina, ele possa detectar se esteja havendo algum problema com o seu rim. Agora, clinicamente, você fala, doutora, mas o que eu vou estar sentindo? O que vai chamar atenção, como você ponderou? Se você observar a urina sua cor de Coca-Cola, ou se ela estiver espumando como se você tivesse colocado um detergente, um espumante na sua urina, ou se detectarem que a sua pressão esteja elevada, ou se alguém falar que você esteja pálido demais, que é anemia, ou se porventura se apresentar inchaço, as pernas inchadas, os olhos inchados, então você deve procurar um nefrologista. Agora, doutora, qual é o risco de, tendo algum sintoma como esse, não procurar o médico, né? Isso pode evoluir, pode se tornar um problema e um quadro mais grave? Com certeza, porque o rim, ele tem uma capacidade de eliminar as toxinas. À medida que ele vai diminuindo essa capacidade, seja por que motivo for, qual doença seja, você pode precisar do que nós chamamos de terapia renal de substituição da função do rim, por meio de uma necessidade de um transplante renal ou de, então, a diálise, que pode ser ou do sangue, a hemodiálise, ou uma outra diálise que é pelo abdômen, chamada diálise peritoneal. Então, são tratamentos dolorosos, caros e que realmente modificam toda a vida da pessoa e da sua família. Prevenção sempre não é remédio. Sempre prevenção. Então, o que fazer? Emagrecer, então ter uma atividade física pelo menos 30 minutos, o maior número possível de dias, controlar a sua pressão, mudar hábito alimentar com relação ao sal, a ingesta de álcool, parar o cigarro, né? E manter a pressão arterial controlada, se porventura você já tem a pressão alta, e também não ingerir medicamentos sem ter prescrição médica. E, pelo menos, regularmente ser submetido a essa avaliação. Perfeito. Doutora, obrigado pelos esclarecimentos aqui nesse dia importante. Olha, agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Muito obrigada.